Eu quero que você me acompanhe hoje. Eu vou fazer um prólogo antes de começar a trazer a mensagem do Senhor para sua vida, não saindo da palavra, porque eu preciso explicar algumas coisas antes, para que nós entendamos como funciona toda a leitura da palavra. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, que Jesus Cristo veio para essa terra numa coisa que a Bíblia chama da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi o momento exato, o momento pré-determinado por Deus, o momento que era mais propício para a humanidade. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus meticuloso, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente. Ele é Deus. Ele não faz nada por acaso e ele não é surpreendido. Então nós temos que entender que o plano de salvação de Deus, ele já estava lá antes da fundação do mundo, estabelecido para mim e para você. Ele estava estabelecido para a humanidade. Então Jesus nunca tardou. Jesus veio no momento exato da história da humanidade. Era o momento que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso tinha determinado para que fosse iniciada a dispensação da graça sobre a humanidade. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4, versículos 3 e 5. 3 a 5. Assim também nós... Eu estou dando um tempinho para você abrir. Vão ter muitos versículos hoje. Se você não puder acompanhar, eu vou pedir para você anotar e depois você pode meditar sobre esses versículos. Amém? Então, Gálatas, capítulo 4, versículos 3 a 5. Preste atenção. É importante que você apreenda isso que vai ser falado hoje. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Então nós temos que entender que na velha aliança, no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, não éramos filhos de Deus. A humanidade não se tratava de filhos de Deus, né? Mas vindo a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O momento que Deus disse, é agora, na história dos homens, na história da humanidade, que é para Jesus ir à Terra e iniciarmos a nova aliança. Eu vou ler também para você Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 10. Me acompanhe, ouça o que eu vou ler. Nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria, entendimento, que nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele, Deus Pai, apresentou em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, quando estava tudo completo para acontecer. Todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É interessante que eu estava estudando alguns termos gregos desses dois versículos que falam sobre a plenitude dos tempos
que era o momento ideal para Jesus vir à Terra e anunciar a nova aliança, instaurar a nova aliança com a sua morte na cruz, com a ressurreição, com a sua glorificação junto ao Pai. É interessante que o primeiro versículo de Gálatas usa o tempo, a palavra cronos, quer dizer, o tempo certo para nós, era o relógio humano. E em Efésios, a plenitude dos tempos, embora a plenitude seja a mesma palavra grega, a plenitude dos tempos em Efésios é kairos. É a palavra que define o tempo do céu, o tempo de Deus. Então, eu quero dizer para você que não há dúvida nenhuma que tanto nos céus como na terra, o tempo de Jesus tinha para vir. E esse versículo, ele diz que através da vinda de Jesus Cristo, através da missão cumprida, da obediência de Jesus Cristo, Deus derramou agora na nova aliança abundantemente sobre as pessoas toda sabedoria e entendimento. Amém? Então você tem que entender que neste tempo da nova aliança é que Deus derramou sabedoria, entendimento, e a palavra do Senhor diz que Ele nos revelou todo o mistério da sua vontade. Amados irmãos, fazer um parênteses aqui antes de ler o próximo versículo, que eu quero que você aprenda isso, o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu entendimento para a palavra de Deus e do que Ele tem para nos ensinar. Eu quero dizer para você o seguinte: muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo: ai, Deus é mistério, Deus tem mistérios, Deus trabalha conosco através de mistérios. Eu quero dizer para você que, biblicamente, o único mistério que ainda há é quando nós oramos a língua celestial e o Senhor não nos dá a interpretação do que nós estamos orando. Porque todo o mistério que existia no Antigo Testamento foi revelado aos homens na Nova Aliança. O apóstolo Paulo, ele traz isso muito claro nessas duas cartas de Gálatas, Efésios, e ele diz: agora, na plenitude dos tempos, não há mais mistério. O mistério que estava predito na lei, o mistério que estava predito pelos profetas, já nos foi revelado. Quando nós não temos conhecimento de mundo espiritual, sobre Jesus Cristo, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo, nós temos condições plenas de entender, porque Deus derramou esse conhecimento sobre o seu povo, nós. Ele, através de Jesus Cristo, ele revelou todo o mistério. Nós vamos entender essa revelação do mistério da vontade de Deus que Ele nos apresentou em Cristo. Eu quero que você também abra a sua palavra ou acompanhe a leitura. Colossenses, capítulo 1, versículos 24 a 29. O apóstolo Paulo, você vê como ele foi incumbido pelo Espírito Santo de falar para nós qual era o mistério que estava, o Messias, o ungido, o Cristo, aquele que estava para vir, o enviado. Ele veio, estava predito no Antigo Testamento que ele viria. Isso já aconteceu, nós já temos essa consciência. Então diz assim, Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29. Agora eu me alegro, apóstolo Paulo falando, dos meus sofrimentos por vocês, e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja.
O mistério que foi revelado por Jesus Cristo era a igreja, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu. Eles não esperavam no Antigo Testamento que nascesse a igreja de Jesus Cristo. Esse era o mistério que estava revelado antes. Isso era um mistério. Eles não enxergavam a igreja, eles não sabiam o que viria com o Messias. Eles sabiam que o Messias viria. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias, porque a igreja ainda está revelada para o povo judeu que não se converteu. Porque eles não aceitam que o Deus deles se dividiria com outros povos, alcançaria outros povos, embora esteja escrito nos livros dos profetas. Então, essa palavra aqui, ela é muito esclarecedora para mim e para você, porque diz assim, ó, que é a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A igreja, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a nós que somos separados por Deus. A estes quem? A igreja. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Jesus Cristo, esse enviado, nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aqui eu quero dar um parênteses. Eu também tenho me esforçado e me empenhado para que a luz, a instrução, o conhecimento da palavra de Deus chegue em cada um que escuta a palavra que o Senhor tem nos dado para ser ministrada. Então, é importante nós sabermos que a partir da instauração da nova aliança, a aliança que Jesus Cristo iniciou quando foi para a cruz, morreu numa morte substitutiva, morreu no meu lugar, era para eu estar indo para aquela morte de cruz. Mas ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos revelar todo o plano de salvação do Senhor Deus. E ele fez isso já. Ele já consumou na cruz com a sua, toda a lei. A palavra de Deus diz que toda a lei foi consumada na cruz. E tudo o que estava predito pelos profetas na velha aliança, praticamente, vamos dizer assim, 80% já se cumpriu. 20% ainda falta, porque a igreja do Senhor, nós, que nem povo éramos, nós vamos ler isso, nós vamos ser arrebatados. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada, vai se encontrar com o seu Senhor nos ares, vai ter as bodas do Cordeiro. Nós ainda temos o reino milenar de Jesus nessa terra, e nós ainda vamos inaugurar os novos céus e novas terras. Essa parte da profecia, embora esteja também no Velho Testamento, é o que nós aguardamos. Mas você veja bem, há mistério nisso? Não há mais mistério, porque Deus, na plenitude dos tempos, ele revelou à sua igreja todos os mistérios que havia.
O que há é uma expectativa de fé, buscando quando isso tudo vai acontecer. Eu já sei, eu li, eu já fui revelado através de Jesus Cristo. Amém? Portanto, Jesus Cristo era aquele esperado pelo povo hebreu, por Israel, pelos judeus, como você preferir chamar. Mas ele já veio, já consumou toda a lei. Amém? Amém. Agora nós vivemos na nova aliança, firmada em sangue, firmada pelo sangue de Jesus. Fundamentada, a nova aliança ela está fundamentada na revelação da mensagem da cruz. Nós temos que entender o que a cruz significa para nós, para a sua igreja, para o povo de Deus. Todo esse mistério que estava escondido, que estava oculto no Antigo Testamento, foi nos revelado. Eu li na semana passada em Hebreus 11, o último versículo do capítulo, dizendo que os heróis da fé, eles aguardavam o dia que o Messias pisasse na terra, que o plano de salvação de Deus fosse revelado, porque eles dependiam disso para serem levados aos céus. Olha que tremendo isso. Eu, se fosse você na sua casa, se fosse você aqui, dava um aleluia, um glória a Deus, porque nós nascemos na melhor época da humanidade. Nós nascemos na dispensação da graça, nós nascemos na nova aliança. Amém? Amém. Nós nascemos na época que a igreja do Senhor Jesus, o seu corpo, já estava formado, já aconteceu na terra. Amém? Amém. Deus, desde o começo da humanidade, ele veio firmando alianças com os homens. Essas alianças, elas foram de forma progressivas. Eu recebi uma mensagem de uma mulher de Deus, uma pastora, e ela disse uma frase que me impactou profundamente. Ela falou: Deus, para lidar com a humanidade, ele desceu degraus até chegar à humanidade, para acompanhar a humanidade e levar essa humanidade até a plenitude dos tempos, até trazer a última aliança firmada em Jesus Cristo, aliança que não tem nada mais a ser acrescentado, é a última aliança, porque é pela fé, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, é simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Então, não houve da parte de Deus, nós temos que entender isso, nunca houve da parte de Deus tentativas de ter um relacionamento com a humanidade através das alianças antes da última, da nova aliança. Houve uma progressão de relacionamento para a própria humanidade entender que ela precisa de Jesus Cristo. Ela precisava que o Salvador viesse, para que ela tivesse uma vida plena com Jesus, com Deus Pai. Amém. Nós temos que entender isso. Não é que Deus foi tentando, foi errando. Ai, o que eu vou fazer agora? Deus nunca passou isso na cabeça dele. Deus não é homem, Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Isso tudo já estava predito, tudo já estava planejado por Deus meticulosamente. Eu e você temos o privilégio, o grande privilégio de não termos nascido na velha aliança, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era dado por porções e não sobre toda a carne que recebesse e acreditasse em Jesus Cristo. Olha que glória, né? Que bom que nós somos a igreja de Jesus nessa terra. Na plenitude de tempos, dos tempos,
todo o mistério nos foi revelado, todo o mistério nos foi traduzido. As cartas do Novo Testamento, elas nos dão um conhecimento absurdo se nós formos nos comparar com o povo do Antigo Testamento. O próprio povo criado por Deus não imaginava todas essas coisas. Amém? Amém. Então hoje a Igreja de Jesus Cristo, este corpo de Jesus, por quem ela é formada? Quem compõe o corpo de Jesus Cristo? Os gentios e também os judeus, mas que creram em Jesus, né? Hoje há um só povo, não há mais dois povos distintos, não há mais N povos distintos, há um povo somente de Deus, escolhido, adotado por Deus, chamado de filhos de Deus, reconciliados pela cruz do Calvário. Por isso que nós temos que pregar mais sobre a cruz. Por isso que nós temos que pregar mais sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Salvador. Pedro, ele nos diz, na primeira carta que ele escreveu, que consta na Bíblia, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita. Geração. É na plenitude dos tempos que essa geração nasceu. Desde que Jesus firmou a nova aliança. Nós somos a geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de que, para qual propósito que Deus chamou esse povo para si? Por qual propósito que Deus revelou todos os mistérios e Jesus se revelou a cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra? A fim de proclamar as virtudes de Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entende que é tudo por causa dele, é tudo por ele, é tudo foi ele que fez? O que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? É estudar a Bíblia, é estudar a palavra, é ler a palavra, é buscar entender a revelação toda que já está escrita. Amém. Sabe, quando Deus, Jesus, disse: não fiquem tristes, porque vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo vai trazer todo o conhecimento para mim e para você. Ele vai estar guiando você na leitura da Bíblia. Ele vai estar ensinando, ele vai estar... Aquilo que você não entende, busca mais, se aprofunda. Porque ele vai ensinar, já está tudo aqui, está tudo escrito, não tem mais mistério, não tem revelação nenhuma mais. Mas você e eu precisamos nos debruçar da Bíblia. Nós já somos a geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade. Como nós vamos proclamar as virtudes de Jesus se nós não nos debruçarmos na palavra e descobrirmos quem ele é? Antes vocês nem eram povo. Isso é o apóstolo Pedro que diz, não sou eu. Mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia de Deus, mas agora alcançaram a sua misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. É com essa consciência, é com esse conhecimento, é sabendo que o Espírito Santo que habita em mim e você, e que todo o mistério que havia foi revelado, que a verdade já está escrita para que eu e você conheçamos. Você pode ter pleno conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Deus, Pai. Você pode ler no Novo Testamento tudo que ficou registrado para que eu e você andamos em vitória nessa vida. E com essa consciência nós podemos agora ler o Antigo Testamento. Amém.
Porque lá no Antigo Testamento está a história da humanidade. São fatos reais. Também nós temos que entender. Não foi uma pessoa, um romancista, que escreveu as histórias do Antigo Testamento. Não foi um romancista, foi o Espírito Santo de Deus que inspirou homens durante a história da humanidade para registrar aquilo que Deus queria que eu e você lêssemos hoje. Amém. Com quem? Com a revelação do Espírito Santo. Com conhecimento de que Jesus viria, já veio, já nos ajuda a revelar toda a história. Então, quando nós trazemos uma passagem do Antigo Testamento, nós temos que jogar nesta passagem a luz de Jesus. Ele já veio. Nós temos que entender que as histórias reais que houve ali, Deus se manifestava nessa terra através de coisas terrenas, situações físicas, acontecimentos. Ele usava as coisas palpáveis, ele usava as coisas naturais para mostrar para o povo o seu poder e a sua magnitude. Onde que ele mostrava? Onde os profetas iam, aonde os sacerdotes falavam a palavra de Deus, aonde os reis que eram ungidos por Deus, como o rei Davi, escrevia, inspirado pelo Espírito Santo. Mas hoje eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Abundantemente. Para nós lermos uma história que aconteceu de fato neste mundo terreno e nós podemos e devemos tirar dessas histórias lições espirituais para a nossa vida. Amém. Nós temos que colocar essa lente nos nossos olhos, porque os nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais hoje, na nova aliança, estão abertos. Por quem foram abertos? Pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Ele, quando nós lemos uma passagem do Velho Testamento, além daquele valor histórico ali embutido, nós temos que dizer: Espírito Santo, eu quero contextualizar essa passagem sobre a minha vida. Eu quero saber, essa pessoa passou essa dificuldade, por quê? O que tu ensinou para ela? Eu quero aprender também. Amém? Essa época que eles viveram no Antigo Testamento é tão diferente da nossa. A cultura, as coisas que tinham disponíveis. Seria praticamente impossível de nós equivalarmos a nossa vida hoje moderna com uma época, até a época da Nova Aliança medieval, e a época antes da Nova Aliança, imagina 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Mas a palavra de Deus diz que toda ela, sem exceção, é útil para ensino. É útil para ensinar sobre a justiça de Deus. Então nós não devemos pegar o Velho Testamento e jogar fora e deixar de ler. Não. Nós devemos ler, mas devemos falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina através dessa história como que eu tenho que agir hoje, porque Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo, ele era o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Então, de uma forma espiritual, conhecendo através do Espírito Santo de Deus a revelação dessa palavra do Antigo Testamento é para mim e para você hoje. A palavra de Deus, só quero fechar um pouquinho, ainda não comecei a dar a mensagem de hoje, acredite. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2, versículos 11 a 14. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quem conhece as coisas de Deus, o porquê que ele deixou registrado tudo a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. E nós não temos recebido mais o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do próprio Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça, gratuitamente. Disto também nós falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, pessoa natural, aquela pessoa que ainda não creu em Jesus, nós temos que lembrar, ela não creu em Jesus, portanto, ela ainda não foi regenerada em seu espírito. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, ela não vai discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas nós que já cremos em Jesus Cristo, já possuímos o Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E essa pessoa não pode entendê-las, porque são só discernidas espiritualmente. Então agora, com esse pano de fundo, todo esse esclarecimento, eu quero que você abra a sua palavra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6. Nós vamos ler e meditar e extrair dessa história tremenda de milagre, o que ela se aplica na minha e na sua vida hoje. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6. Quando o Senhor me deu essa passagem, eu já estava pensando nela semana retrasada. E eu falei assim, eu já preguei sobre essa passagem, Senhor. Eu falei, não vou repetir pregação, eu já preguei. E é tão legal, né? Porque o Espírito Santo, ele revela mesmo. E quando eu fui estudar, ele falou assim, não, mas não quero que você diga nada daquilo que você falou há um tempo atrás, que já foi ministrado. É outro ensinamento, porque o Espírito Santo, ele faz isso. Ele pega, a Bíblia, ela é inesgotável. Então, eu vou por partes lendo aqui, porque nós vamos meditando versículo por versículo, amém? Amém. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Eliseu era o profeta de Deus naquela época, naquela região, naquele lugar, naquele momento determinado, dizendo, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Então, só te contextualizando na época, nesse tempo, um tempo que perdurou até o tempo do Império Romano, se você pegava dinheiro emprestado, se você precisava sobreviver e fazer empréstimos, aquele que você se valia, se usava para te emprestar, você assinava uma cédula de dívida. E você assinava dizendo, olha, eu sou seu devedor. E se eu não conseguisse restituir aquilo que eu tinha tomado por empréstimo, você, a sua própria vida, a vida da sua família, dos seus filhos, era dada como pagamento da dívida. As suas terras e até a vida dos seus filhos. E essa mulher, ela estava nessa situação. Bateu o credor e falou, seu marido me devia tanto. Eu não tenho com que pagar. Ele falou assim, então eu vou levar os seus filhos como pagamento, eles vão ser meus escravos. Olha que época terrível, né? Mas eu quero te dizer que isso tem um significado muito forte, espiritual, lido segundo a nova aliança, os olhos de Jesus Cristo. Eliseu, nessa passagem, ele está fazendo o antetipo de Jesus Cristo, de um resgatador. Ela foi e pediu para Eliseu, ela falou assim, ó, tem uma dívida, eu preciso pagar, senão eu vou ficar sem os meus filhos. Abra sua palavra em Romanos 6, nós vamos ler alguns versículos pulados em Romanos 6. Sabemos que na linguagem espiritual, que nós já discernimos agora pelas cartas escritas no Novo Testamento,
salário do pecado é a morte. Então, em capítulo Romanos, versículo 6, começando no versículo 4, Paulo diz assim: de sorte que nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o Senhor espera, na nova aliança, que nós conheçamos que Jesus Cristo morreu na cruz e eu morri com ele, eu fui crucificada com ele. Porque assim como ele ressuscitou, eu também já ressuscitei em Cristo Jesus. Isso é pela fé. Nós somos o povo de Deus que andamos pela fé. O justo anda pela fé. Não é pensamentos lógicos, pensamentos espirituais. Porque se nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança desta morte, também o seremos na sua ressurreição, na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho já foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Então eu e você, nós temos que entregar nossa vida para Jesus e entender que a nossa natureza humana, adâmica, carnal, ela está crucificada na cruz, ela foi sepultada quando Jesus morreu, para que nós possamos ressuscitar com ele e andar em novidade de vida e não servir mais ao pecado. Romanos 22, 23, 6, 22, 23, desculpa. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, se nós não manifestarmos através da nossa nova vida em Cristo o fruto de santificação, de andar separado das coisas mundanas do mundo, nós não vamos ter por fim a vida eterna com Cristo Jesus. É simples assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E como que Deus deu esse dom gratuito da vida eterna através de Jesus Cristo? Como? Nós vamos ler lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 12 a 15. Paulo vai repetir os ensinamentos. Colossenses 2, 12 a 15. Tendo sido sepultados juntamente com Cristo no seu batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Você vê que Paulo repete exatamente a mesma coisa que ele falou para Romanos, ele fala para Colossenses. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. Despojou principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Oh, glória a Deus! Não há mais um credor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre as minhas próximas gerações, porque eu recebi Jesus na minha vida e ele cravou na cruz do Calvário toda a dívida, toda aquela dívida escrita que eu já tinha assinado por causa dos meus pecados e dos meus delitos, dizendo: eu sou do pecado,
Demônios, Satanás, eu pertenço a vocês, porque eu sou uma pecadora contumaz. Jesus foi lá e rasgou essa sentença. A palavra de Deus diz que cancelou. Carimbo, tá pago. A tinta usada nesse carimbo, quitado, pago, é o sangue de Jesus. Nós temos que nos apropriar desta verdade. Porque através dessa verdade nós vamos vencer o pecado. Nós não vamos colocar mais como objeto de pagamento de dívida. Amém? Amém. Jesus Cristo já consumou isso. Você tem que entender. Para você saber que o pecado não domina mais sobre você. Você agora é capaz de dominar sobre o pecado. Amém. Amém? Aleluia. Isso é por meio da fé no poder de Deus. Amém? Amém. Versículo 2, 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Eliseu, o profeta, perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Eu vou parafrasear essa frase. Vou dizer: eu, Ana, eu tenho um jarro de azeite. Eu não vou dizer que eu não tenho nada, porque um jarro de azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Significa esse Espírito gerado em mim pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Isso não pode ser pouca coisa, a gente não pode achar que isso é pouca coisa. Jesus nos deu nada menos do que a si próprio. Ele nos deu a sua porção. Ele nos deu a paternidade espiritual. Eu era uma órfã espiritual. Agora eu tenho um Pai celestial. Agora eu sou de Jesus Cristo. Agora eu tenho meu espírito regenerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículos 5 a 5 e 6, desculpa. João 3, 5 e 6. João respondeu para Nicodemos. Nicodemos não entendia o que queria dizer nascer de novo. E Jesus respondeu a este homem: mestre na lei, em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Então, eu parafraseando ali o versículo 2 de 2 Reis 4, hoje na minha realidade já acontecida de nova aliança, inaugurado, dispensação da graça, eu posso dizer: Senhor, eu tenho a tua porção em mim, eu tenho teu Espírito, eu tenho um jarro de azeite, Senhor. O que eu faço com esse jarro de azeite? Versículo 3. Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Muitas vasilhas. Olha, gente, aqui, sabe, eu fico assim arrepiada, né? Porque qual é o propósito mesmo que nós lemos lá? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Porque não era nem povo, agora vocês são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus para proclamar as verdades dele, para proclamar quem Jesus Cristo é. E aqui quando eu vejo Eliseu dizendo para ela, vá buscar vasilhas, vasos vazios. E olha, gente, como nós temos visto
no nosso dia a dia. Vidas vazias. Vidas que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo, porque estavam surdas espiritualmente, cegas espiritualmente, precisando serem cheias, terem vida e vida em abundância. Sabe, nesse período de pandemia, nós aqui em casa temos tido a graça. É uma graça de Deus, sabe? Eu chego à conclusão que é uma graça. Às vezes eu penso assim, meu Deus, mas é tão difícil a gente lidar com pessoas. É tão difícil. Mas eu vejo que é uma graça de Deus porque Ele conta conosco para sermos colaboradores na sua obra. Colaboradores na lavoura. E sabe, a gente tem visto pessoas dentro de igreja que ainda estão vazias. E vidas vazias. Saia da sua zona de conforto. Saia do seu comodismo. Pare de pensar só no seu dia a dia, na sua vida secular. Vá atrás de vidas. Vá atrás de vidas vazias. É a vontade de Deus para mim e para você. E se você que está escutando essa palavra nessa noite de hoje, ou nesse dia de hoje, não sei quando você vai escutar essa palavra, se você tem sentido a sua vida vazia, se você tem sentido, Deus, onde é que está a tua promessa na minha vida, que eu teria vida e vida em abundância? Promessa que Deus fez em João 10:10. Você vai buscar esse azeite que está na sua vida e vá para o versículo 4 de 2 Reis. Depois que você tiver com as suas vasilhas vazias, pessoas para você cuidar, entre na sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. Sabe, às vezes, muitas vezes, nós guardamos aquilo que nós recebemos do Senhor, porque nós temos medo de perder, temos medo de dividir e temos medo de derramar sobre outras pessoas. Eu creio que nós temos que fechar algumas portas atrás de nós para poder irmos para a obra de Deus de uma forma transbordante. A porta do passado, suas culturas, tradições, práticas que não se alinham à palavra de Deus, feche essa porta atrás da sua vida. Você não é mais velha criatura. Você foi transferida para o reino do Filho amado. Amém. Porta de traumas sofridos. Você foi injustiçado, você pode ter sido abusado, você pode ter sido traído, você pode ter sofrido milhões de traumas na sua alma que te marcaram. Sabe como você fecha essa porta atrás de você? Perdoe. Perdoe todos os seus ofensores e feche essa porta atrás de você. A porta do pecado que nós insistimos em praticar, porque nós não queremos ler a palavra de Deus, aprender o que desagrada a Deus, ou aprendemos, mas não queremos obedecer. Mergulhe na palavra do Senhor, mergulhe nas cartas do Novo Testamento e veja o que é pecado. Descubra você mesmo o que é pecado, o Espírito Santo vai te ensinar, ele está em você. Amém? Amém. Feche a porta, tranque-se em sua casa, com a sua família, encha-se do Senhor e da sua palavra. À medida que você vai começar a derramar sobre outras vidas, pode ser uma palavra simples. Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe que Jesus é o Salvador da humanidade? Você já entendeu isso? Derrame isso. Aquela pessoa que você está enchendo, ela vai começar a puxar de você mais. E você vai começar a pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem agora. E o Espírito Santo vai te conduzir na leitura bíblica.
E você, quanto mais você dividir o seu conhecimento com outros, mais você vai multiplicar o seu conhecimento sobre quem Deus é. Porque você vai sentir a necessidade de ler a palavra, de estudar a palavra para poder encher vasilhas aí fora. Este é o grande segredo de ter uma vida cristã vitoriosa. Você não pode estagnar, você não pode parar, você não pode pegar aquele jarro de azeite que você tem em você e deixar ele ali guardado. Não, você tem que multiplicar. Como você vai multiplicar? Dividindo, derramando, se doando, se esvaziando. Se esvazie daquilo que Jesus já apontou na sua vida. E você vai ver que vai vir mais, vai vir mais. A palavra do Senhor diz, rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que se entregam a Jesus Cristo. É uma fonte de água inesgotável. Mas essa fonte de água inesgotável, ela tem a sua origem antes de chegar na sua vida, antes de chegar no seu ventre. É a palavra. Você não vai conseguir encher vasilhas vazias se você não se encher primeiro da palavra de Deus. Amém. É necessário. Não existe atalho. Você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus e aprender. Você vai receber mais instrução pelo conhecimento da palavra do Senhor e pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Este é o teu propósito e meu propósito. Encher vidas vazias. Derrame de vida para multiplicar. A matemática científica não funciona no reino de Deus. Amém? Amém. Nós funcionamos pela fé. Versículo 5, para já encerrarmos a mensagem. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e esses lhe passavam as vasilhas e ela ia enchendo. Sabe, quanto mais você quer ensinar e ajudar alguém, mais vai ser necessário você se debruçar na palavra e no saber. Ninguém pode dar o que não possui. E vai chegar uma hora, no versículo 6, diz assim, quando todas aquelas vasilhas que se reuniram à sua volta foram trazidas para você, elas estiverem cheias, os filhos vão dizer, olha, não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Aí você sabe que está na hora de sermos arrebatados por Jesus. Não Amém. tem mais o nosso trabalho nessa terra. A dispensação celestial da graça se encerrou. Ele voltará. E os 20% que faltou, que estava predito pelos profetas, se cumprirão em sua totalidade depois desse tempo.